criar a sua vida de cristão baseada e fundamentada na sua autoconfiança. Não tem esse dom. Não, eu recebi uma profecia. Não, eu sei fazer. Não, eu sei cantar e eu vou ganhar. Não, você tem que ter a sua vida fundamentada no Senhor. E nas promessas, é na dependência de Deus que nós precisamos de viver. Não é na nossa própria dependência, não é confiar no nosso diploma, que amanhã pode ficar molhado e rasgar, e nem no nosso cargo de chefia, e nem na nossa autoridade dada por homens, mas a nossa confiança tem que estar na dependência total de Deus. Essa era uma falha de Pedro. Não é porque você tem curso de cozinheiro que você vai ser próspero, não. Não é porque você terminou a faculdade de letras que você vai ser... Nada, não existe nada que nos faça ser prósperos como a bênção da prosperidade do Senhor na nossa vida. Por que estão falando isso? Ele fala assim, Pedro confiou em si mesmo. Ele se sentia melhor do que os outros. Ele disse, ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Quantas vezes você falou isso para o seu pastor? Pastor, pode a igreja toda ir embora. Eu nunca vou embora. E foi. Pessoas que nos chamavam de pai, de mãe, a meu sogro, a minha sogra. Nunca te deixarei. Deixou. Ainda que te abandone, eu nunca te abandonarei. Respondeu depois Jesus. Pois Pedro, ainda essa noite, alertado. Repete comigo, alertado. Ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes, tu me negarás. E eu pergunto a você, o Senhor não tem te alertado para algumas coisas? Claro que tem. E você tem dado ouvidos à bandeira amarela do Senhor na sua vida, porque o Espírito Santo anda contigo. Ele tem te alertado. Você tem ouvido esse alerta? E Pedro declarou, mesmo que seja preciso, eu morro contigo, mas nunca te negarei. Outra característica que a gente deve evitar de Pedro, ele não gostava de orar. Pedro não gostava de orar. Não era um homem de oração. Oração é uma coisa difícil. E precisa ser cultivada na nossa vida. Você é cristão, você é membro da igreja, você tem que ser uma pessoa de oração. E Pedro não era. Lucas 22, 44, 47. E posto em agonia, Jesus estava no maior momento difícil da vida dele, no Getsemane. E a Bíblia nos diz aqui que ele estava em tanta agonia que ele suou sangue. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Até esse fenômeno físico é provado. E saindo, como costumava, para o Monte das Oliveiras, os seus discípulos o seguiram, e quando chegou naquele lugar, ele lhes disse, orai. E o Senhor diz a nós essa manhã, orai, para que você não entre em tentação. Você tem orado para não entrar em tentação? Você está sendo tentado, mas o Senhor mandou você orar para que você não fosse tentado. Orai para que você não entre em tentação. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo. E disse-lhes, por que estás dormindo no momento de tanta dor do Senhor? Levantai-vos, orai, para que não entres em tentação pela segunda vez. Pode ser tentação, pode ser pecado, seja o que for. Precisamos estar orando. Você ora? Olha, eu tenho pavor quando a gente fala assim, eu vou orar, tá? Não diz, gente, não diz que vai orar sem orar. Se você não vai orar, não diga. É melhor. Mas se você disser, eu vou orar, ore. Cumpra com o que você está fazendo aqui. E Jesus precisava, repete comigo, Jesus precisava ser coberto daquela oração. Eles falharam. Pedro, ele confiava mais nas armas carnais do que nas armas espirituais. Em João 18, 10 diz assim, então Simão Pedro tinha uma espada, e quando foi necessário, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita, e o seu nome era Malco. Então, nós temos que entender que as nossas armas não são carnais, mas são armas o quê? Espirituais. Ele era um Pedro que sustentava uma aparência de uma vida que não tinha.
Aí você olhava para ele assim, ele parecia ter uma fé, uma força, uma vida que não tinha, que não vivia. Em Lucas 22, de 31 a 34, disse também o Senhor a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu para vos cirandar como trigo. Eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, pega essa palavra. Ele estava falando, não era comigo, Beth, não, era com Pedro, que andou e testemunhou todas as curas e milagres e libertações que Jesus fazia. E mesmo assim, Jesus não tinha como convertido. E só ouviu convertido depois do batismo do Espírito Santo. Então diz assim: quando tu te converteres, consolida teus irmãos. Porque você, Pedro, anda comigo, mas você não está convertido não. Porque você tem ferido os seus irmãos. Você tem contaminado seus irmãos com a sua palavra. Você tem contaminado seus irmãos com a sua falta de fé. Você tem ligado, tem mandado mensagens, tem falado mal. Consolida. Aquele que é convertido, ele não fere os seus irmãos. Ele consolida os irmãos. E Jesus fala: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, consolida teus irmãos. Então ele lhe disse: Senhor, de novo, Pedro, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Mas ele disse: Pedro, ainda hoje o galo cantará e tu vai me negar 3 vezes. Depois, no 9, já alertado, é muito importante que a gente leia isso junto, né? Pedro, então, Jesus é preso, Judas chega, Pedro corta a orelha de Malco, Jesus é levado, a gente conheceu o lugar onde Jesus é um grande subterrâneo, uma rua subterrânea, onde ele é levado escondido para passar o que passou, e vocês sabem o que é. E Pedro foi separado de Jesus. Então, nesse tempo que ele estava longe de Jesus, ele foi visto no pátio, sentado, diz Lucas 22, 55 a 62. Sentou-se Pedro entre eles, e uma certa criada, vendo ficar perto do fogo que tinha aceso, pôs o olho nele e disse: tu estavas com ele, Jesus. E Pedro, porém, negou, dizendo: mulher, não conheço. Depois de pouco tempo, vendo o outro, disse: tu não és um daqueles que seguiu o Senhor Jesus? Não. Homem, ele diz, com mais ênfase: eu não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Eu pulei um versículo que diz: a mulher fala: tu és um desses? Ele fala: não conheço. Um pouco depois, vendo um outro, diz: tu também és um deles. Mas Pedro nega e diz: homem, não sou. E passado uma hora, a um outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, pois esse é Galileu. E então Pedro disse: eu não sei o que diz. Pela 3ª vez, o galo cantou. O que é forte aqui é esse pedaço do versículo que diz assim: e virando-se Jesus, olha bem, massacrado, levando a cruz, Jesus, nessa hora que o galo cantou, vê se você consegue entender, que não há oculto para Deus, que nós não fazemos nada que o Senhor não saiba, que nem a palavra nos chegou à boca, que o Senhor conhece tudo, que o Senhor conhece o nosso coração, a nossa intenção. E o que o Senhor diz não é uma maldição sobre Pedro, ele já sabia, com a sua presciência, que ia acontecer aquilo, mas esse texto, pouca gente fala: e virando-se Jesus, em outra versão, e virando-se o Senhor, olhou para os olhos de Pedro. Ele já estava machucado, já estava sacrificado, já estava dolorido. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele havia lhe dito. Por quê? Porque Jesus olhou para ele. Jesus, andando no caminho da via dolorosa, o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. E Pedro já tinha negado 3 vezes. Como que diz: não te avisei, Pedro, que você ia me negar? E virando-se
para Pedro, olhou para ele, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E antes que o galo cante, foi essa palavra, antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Eu queria que a gente entendesse que negar Jesus não é só com a boca, também é com a boca. Quando a gente é confrontado na faculdade, nas teologias novas, no modernismo, em tudo que a tecnologia está trazendo de novo, em tudo que nós estamos ouvindo dessa era, de todo o lixo que tem cercado esse mundo, e você sabe do que eu estou falando, quando a gente não se coloca do lado dos ensinos fundamentais da palavra, diz, eu sou contra, porque a Bíblia diz, é isso aqui, você está negando Jesus. Não foi só Pedro que negou Jesus com a boca. Não sou um deles. Você nega Jesus, eu nego Jesus quando eu sou confrontado na minha fé e eu tenho medo de não ser aceito ou ser perseguido e eu nego Jesus. Eu não vou falar os detalhes porque é antiético, mas você sabe muito bem do que a geração de hoje está fazendo e está pregando. Os ensinos dos falsos mestres que estão chegando em toda a terra. E se você concorda para ser bem aceito e não ser perseguido, você está negando Jesus. O que salvou Pedro foi esse versículo último aqui, quando fala assim, e saindo Pedro chorou amargamente. Repete comigo, saindo Pedro chorou. Isso é tudo que ele precisava. É tudo que eu preciso hoje, é tudo que você precisa hoje, de um arrependimento genuíno. Mas para que a gente se arrependa dos nossos erros, inconscientes e conscientes, nós precisamos assumir o nosso erro para nós mesmos. E sabendo que os olhos do Senhor estão sobre nós, procurar o arrependimento genuíno, que mudou a vida de Davi. A Davi era um adúltero e um assassino. Mas ele se arrependeu ao ponto de ser um homem segundo o coração de Deus. Você entende isso? A Bíblia fala assim, eu olho para você e não me lembro dos seus pecados, porque você se arrependeu. Aquele que se arrepende tem lavagem pelo sangue. Mas aquele que se coloca de pé e diz, eu não sou isso, só tem rejeição e queda. E Pedro aqui, ele chora amargamente. Logo depois, nós já estamos no fim da história de Pedro do Novo Testamento aqui, entrando em João 21, que quando você percebe que Jesus é considerado para ser morto, e ele é morto, e ele ressuscita. Então, eu quero fechar essa parte com uma coisa que eu acho muito importante, que é Jesus ressurreto. Repete comigo, Jesus ressurreto. Vai se encontrar com Pedro e os seus discípulos quando eles estão pescando, ali em João 21, no versículo 1 até muitos outros, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, que ele chegou e ele viu Pedro pescando. Pedro então se veste, sai do barco, vai até Jesus, ele falou assim, filhos, vocês têm que comer? Olha a pergunta de Jesus ressurreto para 3 discípulos, vendo-os pescando. Eles não tinham pescado nada. Repete, eles não tinham pescado nada. E Jesus já estava ressurreto. E aí Jesus se aproxima e fala assim, filhos, tendes o que comer? Jesus está preocupado comigo, com você. Jesus está preocupado com o seu armário, com a sua comida. Não andeis ansiosos, o Senhor cuida de nós. Antes de você pensar que como vai ser amanhã, segunda-feira, Jesus já sabe. E ele sabia que não tinha nada para comer. Mas ele perguntou, filhos, vocês têm que comer? E depois, eles falam, não. Então ele falou assim, lança a rede para o lado direito do barco. Eles eram pescadores, mestres em pescaria. E achareis o que comer. Lançaram-na e já não podiam mais tirar, porque grande era a multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, aí está o texto que eu falo, Jesus que descreve isso, é João que narra isso, é João que escreve isso aqui. Ele se chama de discípulo amado do Senhor. Então, João,
o discípulo que Jesus amava, segundo ele, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, vestiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se no mar, foi ter com ele. E os outros discípulos foram para o barco e foram levando a rede cheia de peixes. E o mais lindo é isso aqui, quando eles chegam à terra, Jesus já tinha a brasa, o peixe assado e o pão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito te diz. Filhos, tendes o que comer? Não. Lança a rede. Mas quando eles foram ter com Jesus, ele já tinha a brasa com fogo na praia de madrugada, o peixe e o pão. Quem crê nesse milagre? Quem precisa de um milagre desse? Ele chega, eles contam 153 peixes naquela rede, todos crus. Mas Jesus já tinha o peixe pronto. Jesus já tem a sua comida pronta. Jesus já tem a sua solução, a minha solução. Jesus já tem o nosso socorro bem presente na tribulação. Quando isso aconteceu, então, Jesus foi a Simão e deu a ele a oportunidade de arrependimento. Ele fala assim, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Quais são os cordeiros do Senhor? Os filhos das ovelhas. O Senhor se preocupa com os filhos das suas ovelhas. Se você é uma ovelha do Senhor, o Senhor se preocupa com seus filhos. Esses são os cordeiros. Não são todas as crianças, são os filhos das ovelhas. E sabe que a ovelha é mansa, a ovelha é dócil, a ovelha é obediente. Isso é ovelha. Então ele fala, apacenta meu cordeiro. E tornou a dizer pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão ficou triste por ter dito pela terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes como eu te amo. E disse-lhe Jesus, apacenta de novo as minhas ovelhas. Isso foi para que compensasse as 3 negações de Pedro. A afirmação, Pedro afirma 3 vezes o seu amor por Jesus. E nisso, precisamos nos preocupar com o que o Senhor tem para nós. E não ficarmos preocupados ou invejarmos o nosso irmão. Por quê? Porque depois dessa experiência grandiosa, ele sai andando, e o discípulo amado, que se chama amado do Senhor, e de novo ele fala, e Pedro voltando-se viu que o seguia, ele está narrando, tá? João está narrando. O discípulo a quem Jesus amava, na ceia que se reencostou também no seu peito, é muita nitidez de João, não? Gente, vamos parar para pensar. É como ele se via, né? Aqui. Aí vem um erro de Pedro, ele fala assim, Pedro voltando, ele perguntou, Senhor, quem é que vai te trair? E vendo Pedro a esse discípulo, disse a Jesus, Senhor, e desse, aponta para João, o que será feito desse? Isso é muito sério, gente, olha para mim. E Jesus responde assim, olha, que te importa isso? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, Pedro? Tu, siga-me. Ou seja, a mim e a você não importa o que o Senhor quer do meu irmão. A mim e a você não devemos nos importar com o que Deus quer do outro irmão. Nós devemos olhar para nós mesmos e entender o que o Senhor quer de mim. E você entender o que o Senhor quer de você. Você é você e eu sou eu. Que te importa isso? Siga-me. Depois, nós temos passagens pelo Atos, quando Jesus
é assunto ao céu, e depois eles são batizados no Espírito Santo, no Atos 2. E nós, então, entendemos as razões pelas quais, como o Senhor é grande, e fez desse homem, Pedro, o autor dessas duas cartas que nós temos aqui, nos anos 60, depois de Cristo, 60, até 67, mais ou menos, não dá para limitar muito. Nós temos alguns, para terminar, nós temos algumas fotos com os versículos, vocês têm aí ou não? Pode projetar a primeira? Cartas de Pedro. Eu queria pedir à igreja que se levantasse nesse momento e que nós lêssemos em voz alta e colocássemos essa palavra no nosso coração. Pode ver o primeiro, eu selecionei os principais versículos dessas duas cartas. Isso é um pergaminho em grego, original, do segunda carta de Pedro. Ele é escrito por Silvano, porque Pedro não tinha cultura grega para escrever. Então, Pedro fala e Silvano escreve, esse é um verdadeiro pergaminho original do que é a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. O próximo versículo nós temos aqui. Vamos ler juntos? Porquanto, depois de ter escapado das corrupções do mundo... Vamos ler. Esse versículo joga por terra a teoria da predestinação. Analisa bem essa palavra. E mais uma palavra, você pode jogar aí para mim, por favor? Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, é longânimo para conosco. Próximo. Eu quero que você jogue no coração as últimas palavras de Pedro. A segunda carta de Pedro precede sua morte. E ele está muito preocupado com a vinda do Senhor e com a atitude dos falsos mestres. Então ele fala essa palavra. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há se queimarão. Havendo, pois, fogo se encherão e os alimentos ardidos se fundirão. Mas, segundo a sua promessa, aleluia, guardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Por isso, e irrepreensíveis em paz. O último versículo de Pedro, as últimas palavras de Pedro para morrer. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso em todas as suas epístolas, entre quais há tantos difíceis de entender, e os indoutos inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos de que todos os homens abomináveis sejam juntamente arrebatados. Descaiais na vossa firmeza,
Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida que deu a Pedro, por tudo que produziu. Na sua primeira carta ele escreve no versículo 1 aos judeus, depois no versículo 14 aos gentios, e também escreve aos escravos. Não, nas cartas de Pedro ele escreve aos gentios, judeus e escravos. E eu profetizo que muitos Pedros aqui se levantarão. Como também profetizo em fé, que muitos Pedros terão que morrer dentro daquilo que não agrada ao Senhor. Eu queria fechar essa palavra porque entendi como é importante para nós entendermos o que Pedro foi capaz, depois do batismo do Espírito Santo, se tornar um grande homem do Senhor. Que Deus nos abençoe essa manhã, que possamos ser edificados, que possamos reler aquilo que estudamos, que possamos entender, que possamos tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e que possamos nos tornar aquilo que Ele profetizou quando Ele te olhou. Tu foste formado no interior da tua mãe, e sobre tua vida escrevi cada um dos teus dias, quando nenhum deles ainda havia. Tu és um pastor, pastoreia. Tu és um profeta, profetiza. Tu és um adorador, canta. Tu és um chamado do Senhor para ser um evangelista. Começa a orar, a mudar a sua vida. Tira os seus olhos das coisas da terra. Coloca os seus olhos naquilo que é eterno. E opera milagres, mas dê glória a Deus. Opera cura, mas dê glórias ao Senhor. Opera libertação de demônios e dê glórias ao Senhor. Seja o que o Senhor te chamou para ser. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode os músicos tocarem uma música para terminar? Ou se não vão tocar. Queridos, Deus está falando com a igreja nesses dias. Não ouça o que a internet joga na tua mente, na tua casa. Ontem eu ouvi um áudio, algo horrível. Um pastor que já foi famoso, dizendo que a água que Jesus diz para a mulher samaritana, ele diz o seguinte: aquilo ali tem vários sentidos. Pode ser uma água que vem do alto, pode ser uma água que vem da fonte, mas poderia ser o sêmen de Jesus. Jorrar, porque diz jorrar. Então ele está dizendo de algo que pode jorrar naquela mulher, para aquela mulher, o sêmen de Jesus. E é um pastor famoso que tem livros e livros escritos falando uma heresia, uma asneira dessa. Fujam da internet. Ouçam os seus pastores que te amam, que cuidam de vocês e que dão a vida por vocês. Falando em pastor, o pastor Wilson continua ainda com dificuldade e ele pediu para avisar que ele está ali na casa da Carminha. Se alguém quiser ir lá dar um abraço nele, não é para almoçar na Carminha, não. É só para dar um abraço. Pode passar lá. A Nicole, aquela jovem, adolescente que operou o coração essa semana, também está correndo tudo bem. Deus está agindo, ela está muito bem, graças a Deus. Já está no quarto, ela. Hã? Já está no quarto. Está no quarto, sim, está indo tudo bem, já está no quarto, está acontecendo tudo bem. E quem não for da logística, se quiser, fica na reunião, porque você vai entender algumas coisas da estrutura da igreja. Para você é bom entender. Então você pode ficar na logística também, na reunião. 12h15, 12h20 está encerrando. E o último aviso, domingo que vem o pastor João já falou. Nós queríamos pedir que você fizesse um esforço. Eu sei que às vezes é cansativo, mas venha de manhã e venha à noite. Faça esse esforço. Porque isso vai ser um tempo só para poder ir dando corpo ao número de pessoas e depois vai trazendo visitantes. Vamos convidar para que outras pessoas venham. Tá bom? Então, faça isso, se esforce e todos vão ser, com certeza, recompensados e abençoados pelo Senhor. Amém?
Enquanto a gente espera a música, eu queria dar referência bíblica do que eu acho importante. Pedro, ele escreve para os judeus nas suas cartas, em Pedro 1:1, ele escreve para os gentios, por conta da sua história, dos pais que viviam em pecado, no versículo 14, 18 e 19. E ele escreve para os escravos, em 2 Pedro 18 a 20. Só isso. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua presença, que cada um de nós possa estar, ó Deus, digerindo esta palavra, deixando entrar no nosso espírito, ó Senhor, que possamos deixar que o teu poder se manifeste através da tua palavra, que restaura, que transforma, que cura, que liberta, porque sem a tua palavra nós não vamos avançar, nós não vamos nos firmar no caminho que tu tens traçado para nós. Leva-nos agora debaixo da tua mão de poder. Continua, Senhor, abençoando o teu povo. Abençoa o pastor Wilson, abençoa a Nicole, abençoa todos que estão enfermos, abençoa todos que estão precisando de um milagre, que recebam este milagre das tuas mãos, porque o poder é teu, a ação, a obra é tua, e só tu podes fazer. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, bem como as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco, esteja com o Rio de Janeiro, esteja com o nosso Brasil, esteja com Israel e com todas as nações da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Você que nos visita, volte, esteja conosco novamente e juntos vamos adorar ao Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu